Fala, guitarrista, começando mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista que quer tocar guitarra. Ah, olha só que novidade, hein? Ah, essa aí tu não imaginava por essa. Um podcast de guitarra é pra te falar sobre guitarra. Ah, essa é a novidade. Hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother Anderson Braga. Isso mesmo, Anderson? Não falei errado? Certinho, Anderson Braga. Então tá bom. Lembrando que somos patrocinados pela MF Mode Custom Pedals, Palheta Chutes, Camisetas La Roca, Kairos Pedabolic e o melhor de todos, comunidade do Feeling na Guitarra. Link na descrição, descobre mais. Clica lá e descobre, né, Dallas? É isso? É isso aí mesmo, Léo. Tudo certinho? Como é que estamos? Vambora, bora pra cima. Começando mais um Palhetada Podcast, depois de uma certa destruição lá na nossa cidade. Parece que passou um furacão lá na cidade, arrancou árvore, arrancou tudo, mas estamos vivos, bem, e só preocupado se vai voltar a luz ou não para nossa comida não estragar. E tu, Pablo, como é que tá? Os gordos querem saber da comida, né? Tudo certo, gurizada. Espero que esteja todo mundo bem e a salvo aí, se tem alguém de Canoas e região assistindo, ouvindo a gente, que esteja tudo bem, com luz em casa, né? Não precisa tomar banho com água quente da chaleira, porque desses tempos aí que acontece esse tipo de coisa, eu já tive que fazer muito isso, né? Na minha infância, quando faltava luz em casa, o cara tomava banho com água quente da chaleira, sabe? Eu são uns 3 dias sem banho já. Ah, não, ainda bem que lá o nosso é a Gaza. Deixa eu ver. Ah, não, é top, é top. Cara, estamos hoje com o brother Anderson Braga, grande guitarrista aí, cara que a gente tem um pouco de contato pela internet, aí troca uma ideia, e estamos aí para conhecer um pouco da história e ver o que ele tem para contar pra gente, qual é que é a trajetória dele, curiosidades e tudo mais. Como é que tá, Anderson? Tudo certo, velho? Beleza, tudo ótimo, cara. Então, bicho, assim, eu achei até legal assim, a questão do convite, porque, tipo, quando eu vi o Pablo tocar assim na internet, caraca, velho, esse moleque aqui é minha influência, assim, eu gosto muito da forma que o bicho toca, né, que a questão do feeling e tal, de pentatônicas, essas coisas assim que eu curto. E aí, falando um pouquinho da minha história, a minha história é meio louca, porque, não sei se, eu acho que vocês não sabem, mas antes de eu trabalhar com a música, eu era marceneiro. Eu trabalhei por 8 anos numa marcenaria, né? Eu casei com 19 anos de idade, e aí, quando eu casei, né, eu trabalhava na marcenaria, que era a minha renda principal, né, onde eu sou operador de máquinas, eu mexo com máquinas, eu faço qualquer coisa de móveis planejados, né? Lá eu aprendi tudo. E aí, nesse meio tempo, eu estudava na Escola de Música de Brasília, né? Comecei a estudar guitarra com 16 anos, mas foi nessa época que eu fui para a Escola de Música de Brasília. E lá foi onde que mudou a minha vida, assim, onde eu conheci música popular brasileira, onde eu conheci o jazz, onde eu estudei com Genil Castro, estudei com praticamente todos os professores da Escola de Música de Brasília. E aí, nesse tempo, é onde que começou a rolar os conflitos, né? Tipo, eu trabalhando na marcenaria, chegava em casa, tinha que estudar, às vezes tinha que tocar com alguém, às vezes tinha que ir pro ensaio, e começou a rolar o conflito, velho, eu tenho que sair da marcenaria. Aí quando eu fiz o curso básico da Escola de Música de Brasília, né, e depois eu fiz o curso técnico em guitarra. Quando eu estava próximo, assim, a finalizar o curso, eu falei assim, cara, eu vou ver da música, e foi onde que eu olhei para minha esposa e falei assim, vou largar tudo, largar a marcenaria, que era meu ganha-pão, que era meu salário fixo, né? Que era a minha estabilidade, e eu vou viver da música, eu vou tentar. Eu sou um músico, eu toco de tudo, porém, assim, a minha raiz é uma raiz evangélica, né? Eu sou evangélico há 16 anos também. O tempo que eu tenho de guitarra é o tempo que eu tenho de evangélico. E eu sempre toquei em igreja. E a realidade de tocar na igreja é bem diferente, né? Porque às vezes a gente ia tocar tal, e no final a gente ganhava um cachorro quente. As ideias. É tipo assim, cara, ele vai tocar uma música, tipo assim, receber na igreja, na época que eu comecei, era uma parada que era meio estranha. Tipo assim, ninguém podia receber para tocar na igreja, era como se fosse, tipo assim, a igreja não é um comércio e tal, a galera não tinha muito essa visão, e principalmente onde que eu moro, né? Porque eu estudei em Brasília, mas eu moro em Águazinha de Goiás, eu moro no Goiás. E aí no Goiás, ainda mais, a cena era mais, assim, estranha, assim, são poucas pessoas aqui no Goiás que vivem da música. Cara, não queria interromper a tua história, mas a gente já volta pra ela, depois a gente volta pra esse, antes que eu esqueça, tá? Depois a gente tem que voltar pra esse tópico aqui, que ainda hoje tem muita polêmica sobre essa parada de receber. Cara. Nossa, o que o cara... Ô Dallas, tu travou a tua imagem aí. Eu tô ligado. Eu tô tentando resolver.
Ah, certo. Então, só pra gente poder depois voltar sobre, que é um tópico interessante, tem muita polêmica, muito post de galera relacionada com o meio evangélico falando sobre essa questão de receber ou não receber, pessoas que defendem, pessoas que criticam, gente que acha que quem toca música secular, né, que chama não é digno estar na igreja, ou tá na igreja, tu não pode tocar música secular, e daí tem um monte de gente argumentando de diversas formas, mas depois a gente volta para esse assunto só para poder trazer à tona, depois a gente não esquecer. Sai contando aí. Tá. Aí, nesse meio tempo, né, tipo, o primeiro ano, assim, foi muito louco, porque assim que eu saí da maçonaria, eu tive que entrar na justiça, né, por conta disso, porque o meu patrão não queria me mandar embora de jeito nenhum, cara. Eu falei assim, não, bicho, eu preciso sair, não tá dando mais, e já tava ficando chato, porque, tipo assim, os horários que eu tinha para estudar, eu levava minha guitarra pro serviço, então eu estudava na hora do almoço, porque eu tinha que pegar, era muito conteúdo na escola de música, então, tipo, tinha que estudar. Eu saía de casa mais ou menos 5:30 da manhã para ir pro serviço, trabalhava até 6 horas, ia para a escola de música, chegava às 7 horas da noite, saía de lá 11 horas da noite, chegava em casa 1 hora da manhã. Isso durante 5 anos, mais ou menos, que foi 3 anos de técnico, de básico e 2 anos de técnico. E, tipo assim, tava muito pesado, bicho. E era muito cabuloso, que eu não tinha carro na época. Bah. Então, foi muito conflito, assim. Né? Aí, beleza, a gente, tipo, primeiro ano que comecei a viver da música, foi onde eu comecei a captar meus primeiros alunos. Foi onde caraca, tinha mês assim que tinha 4 alunos, eu falei assim, meu Deus do céu, bicho, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu larguei um emprego fixo para viver de um negócio aqui que é um sonho. E aí tem um brother meu, eu acho que você conhece, Pablo, Carlos Vinícius, já ouviu falar do Carlos Vinícius? Não, cara, inicialmente é um guitarrista assim, cara, ele é um gênio assim, da música popular brasileira, ele é um gênio, cara, aqui em Brasília, assim. Ele é até amigo do Matheus Schaffer, ele é amigo do Hussein, muito amigo do Hussein. Show. Então, tipo, mano, esse cara aí, ele é meu pai, assim, ele é o cara que ele falou assim, não, bicho, você tem condição, bicho. Você vai tentar, insiste. E aí, assim, no início foi muito difícil, eu passei praticamente 1 ano, assim, muito louco. Foi aonde que o Gesiel Candeio, você deve conhecer o Gesiel. Claro, o Gesiel participou aqui já. O cara falou assim, mano, é o seguinte, ó, começa a fazer seus vídeos com a câmera traseira, não usa bermuda na hora de gravar os vídeos, começa a gravar, cara, os caras me deram muitas dicas, assim, esses caras, assim, são os caras que eu agradeço a Deus por ter conhecido, tipo, o Gesiel foi um cara que foi meu professor, mas ele me ajudou muito nesse sentido, né? E legal. Aí foi melhorando as coisas. Até que hoje eu sou professor em Braslândia, que é aqui em Brasília. Lá tem uma carga horária bem pesada, lá eu tenho na faixa de uns 40 alunos. Sou professor também, sou professor em Águas Lindas, onde eu trabalho com grupos que essa que é a maior sacada hoje em dia, eu acho que o professor de música é dar aula em grupo, porque você consegue arrecadar mais grana e consegue também fazer um trabalho com qualidade, assim, tipo, você está trabalhando em grupos, você ensina várias pessoas, talvez com um valor menor, mas acaba que a sua hora vai valer mais, né? E é legal, cara. Tipo, hoje, graças a Deus, bicho, as coisas assim estão fluindo. E o mais incrível é que não tem como a gente fugir disso. O meu público, a maioria do meu público é a galera evangélica, né? Tipo assim, a galera do meu público mesmo. Porém, não é por conta disso que eu não deixo de tocar um AC/DC, que eu gosto pra caramba, um Deep Purple, que eu gosto pra caramba, um Hotel California. Véi, a música é música, existe música boa e música ruim. E é muito louco isso, porque tipo, eu tive muito preconceito. Já chegou rolê que eu ia tocar assim nas igrejas, a galera fala assim, não, pô, esse bicho vai tocar não, esse bicho tem um cabelo grande, ó. Ixi, já me tirar de cima do altar já, pra tocar, por conta do cabelo grande. Sacanagem, bicho. Muito louco. Ah, você do cabelo grande, não sabia. Você nunca tinha parado pra pensar a respeito. Tinha muito disso, assim, hoje em dia até que ainda não tem muito, mas já teve, tipo, preconceito por ter o cabelo grande, tipo, o cara ter cabelo grande é roqueiro, o cara vai lá, tá tocando jazz, tá tocando... É a galera da antiga com os preconceitos, né? É muito louco, velho. Cara, talvez eu fale alguma coisa ofensiva para algumas pessoas, mas no final das contas, supostamente Jesus Cristo tinha cabelo comprido, né, cara? Pô, tipo, assim, né? Tinha barba e cabelo comprido. Mano, é muito louco, assim, cara, mas hoje eu começo a ver a trajetória, né, e eu vejo que os caras que eu peguei aulas, os caras são meus amigos,
ainda são meus professores, porque volta e meia eu falo assim, pô, velho, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Tipo, eu sou um cara que eu preciso sempre estar buscando, né? Sempre eu estou estudando com alguém, sempre eu estou precisando, até porque, tipo assim, eu ainda tenho muitas lacunas, assim, para ser preenchidas, mas eu gosto muito de ter pessoas. Eu acho que o músico ele precisa sempre ter um mentor, o cara que, fala assim, que vai olhar para você e falar assim, pô, isso que você está fazendo tá legal, mas se você for por esse caminho que é melhor. O grande problema que eu vejo assim, na galera, principalmente que eu dou aula, é porque a galera chega a um certo ponto e fala assim, não, eu já posso caminhar sozinho, mas não é todo mundo que consegue caminhar sozinho. A gente vai precisar sempre de uma mentoria, assim, de um cara que vai falar assim, pô, preciso fazer disso, preciso fazer assim, não, esse teu som tá ruim, eu acho que é melhor você trabalhar em cima disso. E quando a gente recebe essas críticas de forma construtiva, a gente vai evoluindo, né? Justamente por causa disso, porque a gente vai mudando a rota da parada, sem perder a essência, né? Sem perder a essência, sem querer, tipo, meio que copiar tal pessoa e tal. Total. Interessante, cara. Massa demais. E essa tua parte de influências, assim, cara, como é que foi pra ti a parte dos estudos? Como é que tu começou a pilhar mesmo em estudar? E dentro das aulas que tu teve, como é que foi esse processo específico dos teus estudos para tu chegar na sonoridade, nas influências que tu tem hoje? Então, na verdade começou assim, quando eu entrei na igreja, a galera ouvia muito Oficina G3, né? Juninho Afran é o cara, assim. A primeira coisa que o cara escuta nesse podcast, quando tem alguém evangélico, o cara ouve falar do Juninho. Eu tava vendo que o batera da Oficina G3 lá, acho que é batera hoje, né? Que já passou vários, mas o cara que tá lá hoje era baterista dos Travessos. Era, pô, o Aposan. Poxa, Ele disse que o primeiro show que ele foi fazer, ele chegou lá todo vestido de pagodeiro e os caras disseram pra ele, tá errado isso aí. Isso aí vai ser legal. É muito louco. Massa. E aí, tipo assim, por exemplo, a gente quando na rock, assim, guitarra na igreja, a referência na época, assim, 2000, era Juninho Afran. Era o cara que tinha aquela técnica para estar alternada a sextina. Só que quando eu comecei a tocar, bicho, aqui dali não é que eu não gostava, mas eu não me via tocando aquela parada. Uhum. Isso foi um ponto assim, crucial, bicho. Eu falei assim, cara, eu não quero atingir esse nível de técnica. Não é porque eu não vou conseguir, mas é porque não é o que eu gosto de escutar. Porque quando eu era moleque, eu escutava muito flashback. Eu escutava muito aqueles DVDs de flashback que tinha, sei lá, Guns N' Roses, que tinha Hotel California, essas paradas assim de classic rock que eu curtia muito. Sim, mais classic mesmo. Aí eu escutava, caraca, velho, aqui dali, velho, não vou conseguir tocar. E comecei a estudar outras paradas, até que chegou o Thales Roberto. Chegou o Thales Roberto, que eu vi aquela parada, Thales Roberto, que eu vi Cacau Santos tocando. Eu falei assim, meu Deus, é aquilo que eu quero tocar, bicho. Eu quero tocar groove, velho. Porque eu achava muito louco essa parada de mão direita, que ele usava umas coisas meio de jazz, né, de funk, uma mistura muito louca que aconteceu aqui dali. E foi onde mudou. A cena da guitarra, para mim, mudou ali. Depois disso, eu conheci um cara chamado Danilo Cremonês, que ele tem um trabalho muito bom, cara. Depois vocês pesquisam. Danilo Cremonês. Ele foi meu professor de guitarra. E ele me apresentou o Torquato Mariano. Cara, quando eu vi Torquato Mariano, pronto, aquilo ali mudou minha vida. E aí eu tirei um solo da música dele, foi muito louco. Eu tirei um solo da música dele, que o Danilo me ensinou. Tirei um solo da música dele e até hoje, bicho, tem uma frase que em praticamente todos os meus improvisos eu toco. Eu acredito que eu toco melhor essa frase do que o próprio Torquato Mariano. Eu falo até pra ele. Assim. Tanto que tu tocou, tu praticou ela. Não, a minha vida toda eu toco essa frase, bicho. É uma frase de 251 que ela serve em qualquer situação. E aí, eu gravei um vídeo tocando essa música e postei e marquei o Torquato. Aí o bicho comentou meu vídeo, eu fui lá e conversei com ele no PV. Mano, nesse dia o Torquato ele me deu todos os discos dele, velho. Todos os discos dele, ele me enviou no meu e-mail. Que massa, toda a discografia dele, velho. Aí foi naquela época eu falei assim, cara, velho, como é que um cara nesse nível dá moral pra um bicho assim, tipo, igual eu, que não era nada, assim, e, tipo assim, caraca, o bicho deu moral pra mim, me deu todos os discos do bicho e me apoiou. Não, pô, continua nessa onda aí.
Aí foi onde que eu comecei a me interessar para música brasileira. Aí foi onde que eu conheci a Escola de Música de Brasília, que foi onde que eu saí um pouquinho do rock e fui entrar na parada mais de harmônica, para conhecer esse lado, né? E Mas aí, daí- hoje em dia, virou essa mistura muito louca. Apesar da minha raiz ser muito classic rock, eu amo muito música brasileira, sacou? Eu amo muito jazz, eu amo muito essas coisas, e vira meio que uma mistura, assim, uma salada, assim. E nesse momento que aconteceu isso, tu já vivia da música? Já estava convencido que ia rolar viver da música ou não? Não, pô, nessa época eu trabalhava na marcenaria, pô. Bicho, eu ia era de dia de prova na escola de música, porque no final de semestre tinha prova, né? Aí dia de prova, teve uma vez lá que eu cheguei com a mão toda estourada de calo, assim, de carregar a chapa de MDF. E aí, na hora da prova, eu não consegui tocar, pô. E o professor falou assim, não, aí o professor falou assim, não, mano, você pode ficar tranquilo aí que a gente sabe que você estuda, você sempre faz direitinho. Mas eu tava com a mão que nem dobrava, assim, bicho. Era muito louco. Xarope. Véi, escola de música, assim, é um lugar incrível. Em Brasília, falando de música, assim, a escola de música ela é uma referência total, assim. Tem gente que vem de fora para fazer curso de verão na escola de música. Então, aquele lugar ali, eu devo, assim, muito. Tudo que eu sei da parte de teoria, de leitura, de percepção, de harmonia, eu devo à Escola de Música de Brasília e os professores que lá eu tive. Interessante, eu não estava por dentro dessa escola aí, cara, porque eu acho que, não sei se a gente já entrevistou alguém de Brasília aqui, cara, não lembro de ter entrevistado, e a galera que geralmente participa de algum curso superior de música que a gente conhece aqui, fala ali ou é da região que faz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou foi lá em São Paulo, no Souza Lima, que é uma outra referência forte. Eu não recordo de alguém ter falado sobre essa escola. Fala um pouco sobre ela pra gente ter uma ideia aqui como é que funciona. Mano, Escola de Música de Brasília é um projeto do governo, né? Ele é um projeto do governo que tem há muito tempo. Cara, Nelson Faria já foi professor lá, né? Nelson Faria já foi professor lá. Hoje em dia o professor que é professor de guitarra lá, que é o diretor de guitarra, se eu não me engano, é o Genil Castro, que é um cara assim fora da curva, né? Então são tipo assim, já teve lá muita gente lá, assim, incrível. E o mais legal da escola de música é que, tipo assim, o aluno de guitarra vai para a escola, primeira coisa, não usa um pedal de drive, acabou. Então o cara já liga a guitarra na mesa, já vai aprender a tocar harmonia, vai aprender a tocar jazz. Aí o quê? O cara vai estudar lá Joey Diório, que é o cara. Gamela, que é um cara de short melody que era de Brasília, que todo mundo aqui da escola de música já escutou algo dele, altas peças de Se Essa Rua Fosse Minha, Manhã de Carnaval, essas coisas desse tipo. Aí você vai pegar umas frases, um bocado de frases de 251 lá, que é massa pra caramba, tipo, você vai entrar num mundo diferente. Quem é do rock chega lá, passa mal, sacou? E para entrar na escola de música, que é massa. É uma prova, assim, na minha época, tinha mais ou menos 300 pessoas para fazer a prova para 3 vagas, sacou? É muito disputado. É tipo como se fosse, é um nível de universidade mesmo. Só que lá você sai técnico. Não sei nem por que a escola de música hoje em dia não é uma universidade. Só que, tipo assim, fora as aulas de guitarra prática que a gente tem aula só de leitura, a gente tem aula só de play, né, que é leitura aplicada ao solfejo também, né? Tipo assim, você tem que aprender a solfejar as notas, e na minha sala não é só guitarrista não, na minha sala é guitarrista, é baterista, bicho, tem que aprender a harmonia na escola de música, só pra ter ideia. Baterista, incrível isso, show de bola. Então isso é muito louco. A gente tem cantores na sala, a gente tem todo mundo assim. Aí tem aula só de ritmo, que é uma aula incrível, que a gente chama aula de ritmo 1, ritmo 2, onde a gente começa a pegar instrumentos de sucata e começa a fazer instrumento percussivo, e faz a leitura rítmica. Então, tipo assim, é um lugar incrível. E também tem aula só de harmonia, que é com o Alan. Cara, o Alan Gomes é um cara incrível também, questão de harmonia funcional. Então, assim, tem muita coisa na escola de música. Por exemplo, o Gesiel, eu acho que ele é formado em arranjo na escola de música. O Gesiel de Brasília, né? Ele é formado em arranjo para Big Band. Então, tipo assim, é um dos cursos mais tops que tem na escola de música, que todo mundo quer fazer, é o curso de arranjo. Então, tipo, lá tem muitos professores, assim, faixa preta, assim. A galera lá é faixa preta mesmo, assim. É muito louco. Que interessante, cara. E, por exemplo, fazer esse curso de arranjo, digamos que o cara tem que estar
apto em outros cursos antes? Tu pode fazer somente esse curso? Como é que funciona essa divisão? Não, mas todo ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, eles mandam um edital. E no edital lá tem lá os pré-requisitos que você precisa estudar, e você vai fazer uma prova com a mesa lá, com a banca de professores, você faz a prova e faz a entrevista. E dependendo da sua pontuação, você é chamado para o curso. Mas eu acredito que o curso de arranjo, que é o curso técnico, o cara ele tem que saber um pouco, ele tem que saber harmonia, tem que saber leitura e tem que saber outras coisas lá que pede, porque não dá para fazer um curso de arranjo sem saber leitura e leitura harmonia. não. A harmonia até vai, mas aliás, a harmonia o cara até domina meio de forma autodidata, mas leitura é um troço que é meio complicado, assim, do cara dominar na prática, assim, se o cara não teve um estudo específico, assim, né, pra parada, né? Leitura é um troço bem... Leitura a gente aprendeu, assim, que você tem que fazer todo dia, cara. Se você não faz todo dia, pelo menos 5 minutos por dia, você não vai aprender a ler, você vai decorar. E tem que ler coisas diferentes. Porque senão é muito... Ritmos diferentes, principalmente, né? Principalmente ritmos diferentes, né? Exatamente. Aquele livro do Nelson Farias lá, que para leitura para violonistas e guitarristas, aquele livro ali é um salvador de pátria. Eu acredito, cara. Vai ser foda. Cara, e então, seguindo a parte das tuas influências, como é que chegou depois do Juninho Afrani, a gente acabou desviando a conversa depois do ali? Depois passou pro Cacau Santos, no caso, né? Cacau Santos, que tu curtiu, e depois Cacau Santos, pô, velho. Aquele DVD do Thales Roberto ali, que os caras chegaram lá no dia de gravar e já fizeram a bagaceira toda, que dali foi inacreditável, que dali mudou minha vida, sacou? Que dali foi a hora que eu falei, caraca, eu posso tocar aquilo dali. Aí depois eu fui pra... O Saudades, aquele? Oi? O Saudades? Tá baixo? Não, foi o que foi no estádio. Acho que foi na sala do pai. Foi na sala do pai, que Cacau Santos, a Pozan, a Fábio Pozan, os caras chegaram lá, passaram o som e fizeram o DVD. Tipo, um negócio assim, gigantesco. Pode crer. Aí depois de Cacau... Aí o mais louco, bicho, assim, eu costumo até falar que as minhas influências hoje, assim, que eu falo de guitarra, são os caras que é brasileiros, assim. Eu gosto muito dos americanos, mas os caras brasileiros eu acho muito foda. Tipo, Ricardo Marins, cara, é uma das minhas maiores influências. Aquele cara, eu acho que ele toca bonito demais, timbra bem demais. É humano, sacou? O cara toca humano, assim, eu acho muito louco. Ricardo Marins foi um cara que me influencia demais no meu som. Aí tem o Carlos Vinícius, que é meu professor. Tipo assim, até hoje a gente é amigo, mas a gente fala de música, a gente conversa de música, a gente ainda... Tipo assim, se eu tô com dúvida, eu falo assim, Carlos, eu tô com dúvida em tal coisa. Ele para um tempo que ele tiver e a gente vai falar sobre isso. Aí tem o Schaffer, que eu acho o Schaffer hoje em dia um dos maiores guitarristas brasileiros. Matheus é, sem dúvida, um dos maiores do Brasil, cara. Impressionante. Véio, o Schaffer, e o bicho é de uma humildade, assim. Ele é um cara bizarro, assim, que ele é desumano, velho. Chega a não combinar o que ele toca com o que ele é, assim, tipo assim, não parece ser a mesma pessoa. Exatamente, velho. Ele é muito... E, cara, aquele cara ali é influência. Por exemplo, ele passa... Antigamente, eu tava num grupo de guitarristas que tinha o Matheus, tinha o Schaffer, tinha o Hussein, tinha o Nolasco, o Gesiel. Eu tava nesse grupo, né? E aí, bicho, o Schaffer, do nada, ele mandava uma aula pra gente, assim, ó, pega essa frase aqui, blá, blá, blá. Mandava pra gente, assim, tipo assim, do nada, mano, de graça. Frase zona, assim, que dificiona, coisa que você, pra passar, é tempo pra tirar. Tira essa frase aí e me marca. Mano, as frases que ele passava lá, eu aprendi todas e é minha. Sim, a gente copia com verdade. São todas... Essa parte do Fusion, ele... É um monstro, assim, né? E o Calton também, né? Tem uma parada do Calton também que eu acho muito foda. Maravilhoso. Aí hoje em dia, assim, minhas influências, assim, é o Matheus, é o Ricardo Marins, é o Torquato, que nunca... Eu acho que ele é o meu herói, assim... Aquele cara principalmente como pessoa, sacou? Eu acho que minhas referências ela tá mais pela pessoa do que até mesmo pelo som. Porque tem gente com um som incrível, mas é os caras que não são humildes, os caras que são um pouco soberbos, assim. E a música, eu, pelo menos no meu meio, eu aprendi que quando o cara é muito soberbo, ele acaba sendo... A gente se afasta da pessoa. Mesmo um cara sendo bom, você prefere não estar com aquele cara, bicho. Você prefere chamar outro cara.
né? Eu acho que a música está muito mais relacionada à interação, à conexão do que a performance, assim, quando se fala de modo geral, né? E é engraçado porque essa tua visão aí é uma visão que hoje em dia está cada vez mais presente por causa da internet, né? Porque como a internet faz a gente se aproximar, conhecer mais as pessoas, né? Além do músico, né? Muitas vezes o cara já, de cara assim, o cara já... Não, mas não me conecto muito com essa pessoa, com esse guitarrista como ele é, não com o que ele toca, sabe? E agora tu falando... Faz muito sentido. Sem eu pensar, hoje em dia, eu meio que não consigo mais me conectar muito com algum artista ou guitarrista que seja, que eu ouça, ok, goste, mas eu vejo o cara falando, ou vejo alguma atitude do cara ali, já não curti muito, já não consigo mais gostar tanto do som, então é bem, bem real isso, cada vez mais atual isso aí. Isso tem a ver com aquele que te pediu dinheiro para participar, né? Pô. E aí, tipo assim, por exemplo, hoje em dia eu dou aula, eu toco em casamento, eu faço gig na igreja, eu faço gig, se tiver que... Uma das experiências mais loucas que eu tive foi quando me chamaram para fazer gig de classic rock, velho. Caraca, tive que tirar 40 músicas de classic rock. Eu falei, caraca, bicho, foi muito louco, sacou? Sim. E aí você vai se conectando com pessoas e você vê, velho, que aquela galera é pessoa como você, pô, é humano também, são pessoas que têm sentimentos, são pessoas que têm dificuldades também, porque às vezes a gente, por exemplo, o que acontece? A gente tem uma visão do cara que é do professor, do guitarrista que a gente admira, que é um cara que não tem defeitos, pô. Mas você começa a entrar conhecer o cara, você vê que o cara também tem lacunas a ser preenchida. Isso que é o massa da música, né? Tipo assim, geralmente o cara não vai pegar aula comigo por conta de mim, é mais pela pessoa. Eu tenho muito disso, ó. Lá, os meus alunos que vão lá na escola, lá é mais por conta que ouviu falar que eu sou um cara gente boa, que eu sou um cara que ensina bem, que eu sou um cara que sou prestativo, sacou? Então é muito disso, eu acho que a música é mais de relacionamento. A maioria das vezes que eu sou chamado para algumas coisas, para tocar em alguns lugares, o Braga é massa, porque o Braga, sei lá, o Braga é gente boa, o Braga ele faz piada, sacou? E, tipo assim, a galera gosta muito dessas coisas, bicho. O cara que é muito, tipo, não, sei cara, tipo aquele cara sertão, assim, esse cara é meio assim, ó, eles não são meio, falando de gig, eles não são um cara muito chamado, né? Nem sempre o cara mais foda musicalmente falando é o cara que é chamado, velho. Total, e cada vez mais, né? Antigamente o pessoal comenta muito na época do EGT, eu acho, EGT em São Paulo que tem? EGT, né? Eu acho EGT, né? E na época dos anos 90 lá, onde o número de músicos, sei lá, vamos dizer assim, ultra conceituados era mais reduzido, o Kiko Loureiro dava aula lá. E muita gente reclamava que, tipo assim, fazia aula com o Kiko, porque ele era o Kiko, né? Já, quando estourou o primeiro álbum do Angra, mas disse que o cara era, assim, uma mala sem alça, grosso pra caceta, tipo assim, no aula pra outro, tu não estudou essa escala? Então nem vai-te embora, tu te arranca daqui, nem vem falar comigo, vai estudar isso aí antes. Tipo assim, o cara secaço, grossão, e os caras acabavam tendo que fazer aula com ele porque ele era o Kiko, assim, mas hoje em dia não tem mais isso, né? Tipo, se o cara não conecta com esse lado humano do professor, pode ser o Kiko Loureiro, os caras vão dizer, não, vou fazer aula com outro cara, entendeu? Na comunidade isso é muito louco, velho. Baita descrição, Léo. O professor lá é o cara gente finíssimo, cara gatão no estudo, gente fina. E isso é tão verdade, mano, isso é tão verdade que você começa a perceber, por exemplo, hoje o meu foco maior, assim, é musicalizar, né? Eu dou aulas para pessoas que já são intermediários, já são pessoas que já me buscam, já por conta dessa onda do jeito que eu toco, mas, assim, eu dou mais aulas para a galera que é iniciante. E isso é muito louco, porque, tipo assim, com o tempo você vai aprendendo que um iniciante... Ele não quer chegar e saber o porquê que dó é dó, porque dó é dó, mi, sol. O iniciante, ele quer ser musicalizado, bicho. O iniciante, ele quer começar a tocar repertório, ele quer aprender, ele quer tocar no churrasco em casa, ele quer tocar com os amigos, sacou? Ele quer o resultado da coisa mais palpável, né? Ele não quer saber exatamente, das coisas. Assim, o iniciante, ele não lê bula de remédio. Quem tem que ler a bula de remédio é nós, porque é professor. Isso. Sacou? E a gente vai mastigar aquela parada todinha e vai passar para ele da forma mais simples possível. E isso é algo que às vezes eu vejo assim, muito aluno se perdendo quando vai para uma escola onde o cara começa a engessar demais o negócio, os caras desanimam.
Tipo assim, primeira aula o cara fala assim, ó, que agora eu vou falar de formação de acorde. Cara, o cara quer saber tocar a primeira música dele, pá, a música que ele ama, sacou? É muito louco. O Dallas me falou esse tempo do cara lá do inglês, Dallas. No inglês, o cara chega no colégio e os caras tentam te ensinar o verbo to be, essas paradas mais gramatical. E o Mairo lá, ele ensina como tu falar inglês, como tu entender inglês. É a mesma parada, né? É a parada mais prática da coisa. Mais prática. E aí, tipo assim... E aí a gente vai podando, né? Depois que o cara já começa a ser musicalizado ao termo de ter repertório, ao termo de conhecer ritmo, aí a gente começa a enxugar, a gente começa a falar o porquê de cada coisa, aí ele vai se interessando. Mas se você dá esse choque pesado de teoria no início, o aluno aí não fica contigo, cara. Eu tenho um aluno aí há mais de 2 anos comigo. Tipo, eu tenho um aluno há mais de 2 anos comigo e no início era isso, musicalização. Eu tenho um aluno de 8 anos de idade que está com 12 anos de idade e já sabe tocar mais de 60 músicas, sacou? E isso é muito louco, por quê? Porque, tipo, no final das contas, bicho, o que vale é o repertório. Músico que não tem repertório, ele tá fora, velho. Ele tá desenquadrado da parada. Porque, tipo, o cara sabe todos os acordes, sabe tudo. Né? Tipo, tu faz tudo aquilo para chegar no repertório, né? Exato. E isso é muito louco, porque, tipo assim, eu tenho certeza que você, como guitarrista, você já viu isso. Guitarrista que não sabe tocar uma música completa, o cara sabe tocar o som da música, mas não sabe tocar as bases, cara, sacou? Tipo assim, a galera se preocupa muito com o solo, mas não se preocupa com a base, com a harmonia, com entender o que está acontecendo. E isso a gente quando se fala de aluno iniciante, a gente ensina muito isso, tipo assim, a importância das outras coisas. Eu sei que os caras já querem chegar a aprender solar, mas o cara tem que entender a parte harmônica. E o mais louco que hoje também eu sou professor de violão, né? E o violão foi um desafio para mim, porque eu estudei guitarra. E aí eu tive que me adaptar. Foi onde que o Carlos Vinícius foi um cara que foi importantíssimo, porque é um cara que é totalmente do violão. Bicho, hoje em dia, velho, tocar violão eu já acho muito louco, tipo, fazer short melody, tocar samba, tocar sei lá, afinações alternativas. Então, o meu aluno de guitarra, ele acaba sendo um aluno de violão também, porque eu ensino para ele, o violão nessa música faz assim, a guitarra vai andar assim. Para os caras que tocam guitarra não tocar igual o violão e nem o violão igual a guitarra, sacou? É isso, vai uma parada de prática de conjunto, né? Sim. Que interessante, né, cara? E tocar violão com afinação alternativa é um negócio muito massa, né, cara? Ainda mais pra quem gosta de compor, assim, é um negócio incrível, assim. Eu acho muito legal isso. Deixa eu perguntar pra vocês são mais entendidos. Ontem a gente foi num show, eu, o Dallas e as negas. O cara tava com um instrumento que era do tamanho de um cavaquinho, mas não era um cavaquinho. Parecia um ukulele, mas não era um ukulele. E plugava que nem guitarra, mas não era guitarra. É tipo aquelas guitarrinhas que o Armandinho da Bahia lá toca, sabe? Não, guitarlele, não. Um guitarlele? Pode ser. Cara, era que bem é o mesmo instrumento que aquele cara do Melim usa quando ele toca e canta. Que é tipo um ukulele, ele é pequeno e tem 6 cordas. Vocês conseguiram ver se tinha 6 cordas? De guitarra. Se eu não me engano, ele afina em dó. Cara, porque não parecia ser a guitarra baiana, mano. Que show que era? Do Neto Fagundes. Calma, nego, velho. Neto Fagundes? E era um dos irmãos dele tocando? Quem é que tava tocando, o sabe? Irmão dele. Show. Não tô ligado mesmo, nunca vi. Uma guitarrelele tem formato de violão. E com drive tocando com violão. Era parecido com uma assim, Gibsonzinha, né? Era uma Gibsonzinha, assim, tinha uns... uma estratinha, assim, parecia. Que massa, velho. Sei lá, era muito diferente. Eu perguntei pro Dado, que merda é aquela na mão do louco? Onde é que foi o show? No Poa Comedy Club. Será que não tem foto disso? Deixa eu ver. Cara, mas era bem... tipo, o som... ele usava pedal, ele botava uns efeitos como se fosse de teclado, assim, de plafone. Mas o som era grave, sabe? Não era um som muito... Ele tinha o agudo, mas tinha o grave. E parecia o som de corda de nylon. Não parecia som de corda de aço. Nossa, que viagem. Cara, era um bagulho muito nunca visto. Que doideira, cara. E hoje em dia, o Braga, vou te chamar de Braga, tu fala Braga, agora fala Braga aí. Hoje em dia, como é que tá, além das aulas, tu tem projetos de música fazendo gig freelance, uma banda, composição, como é que tá fora as aulas?
Na verdade rola, tipo assim, querendo ou não, a vida do músico é muito louca porque você tem que ser versátil, assim, ao ponto de você ser um pouquinho do cara que grava, ser um pouquinho do cara que dá aula, ser o cara que dá gig, porque uma hora ou outra, um desses pontos ele vai ficar ruim. Não tem jeito. Tipo, por conta de crises, pandemia, né? Então, hoje o meu foco ele tá nas aulas, né? Porque é algo que eu acho que é bem sustentável no sentido de ser mais garantia, porque tem contrato, porque é alguma coisa que é interessante, só que eu não abro mão de tocar. Que o professor, ele é um cara, o cara que tá na gig, ele é outro, velho. Porque existem situações que você só aprende na verdade, né? Tem situações que é só na realidade. Então essa é uma parada que eu não abro mão. Eu gosto muito de fazer gig, de tocar em casamento. Eu acho muito massa também. Em casamento a gente tem, lá na escola a gente tem uma assessoria, lá na escola onde eu trabalho, e tem assessoria, já tem uma galera que me chama, mas assim, pelo menos assim, Águas Lindas, quando se trata de música, quando se trata de guitarra, a galera já pensa, é o Braga. Braslândia, música, não sei o que, é o Braga. Então é isso. Então acaba que hoje, e isso eu estava até conversando com um amigo meu, que é ruim, de alguma forma. Por quê? Porque muitas vezes, mano, a maioria das músicas que eu escuto não é as músicas que eu gosto. Isso é louco, porque quando você começa a trabalhar em prol de algo, você tá, por exemplo, essa semana eu vou escutar tal música porque esse sábado eu vou tocar essas músicas. Sim. Né? Você acaba escutando repertório, escutando músicas de coisas que você não gosta, mas você faz porque é um trabalho, claro. Né? Isso é uma parada que às vezes eu sinto falta, tipo assim, que eu gosto de juntar, chamar um baixista, um baterista, bora fazer música aqui, bora tocar uns temas, bora tocar tal coisa. Hoje em dia eu tenho muito pouco tempo em relação a isso. A única coisa que eu não abro mão do meu estudo, eu chego em casa, eu trabalho, a guitarra já fica aqui, já no cantinho, já pego aqui, já vou estudar, não tem como, é no mínimo assim, 1 hora, 2 horas, quando eu tenho muito tempo, eu faço o dia todo. Mesmo o cara trabalhando o dia todo com a guitarra, ele não está estudando necessariamente, ele está mantendo uma técnica, porque chega a um certo ponto que a gente tem aluno que coisas que a gente está passando para ele, tipo fundamentos, é coisas que a gente negligenciou lá atrás, e isso ajuda, né? Tipo, a consertar algumas paradas de técnica, por exemplo. Tocar lento, para quem já toca um pouco rápido, é chato. Mas quando você passa para o aluno, você se obriga a estar tocando nessa onda dele, e isso vai te ajudar também no estudo de técnica, né? Então, hoje em dia, o meu foco é aula e as gigs que eu não abro mão. Eu não abro mão da gig, bicho, porque gig é muito bom. E também eu tenho um projeto, que é um projeto mais que é um projeto meio que social. Eu vou nas igrejas que eu conheço, os pastores, eles têm meu contato e me chamam para dar aula em grupo, né? E aula em grupo de violão, para musicalizar as igrejas, porque querendo ou não, as igrejas pequenas não tem músico, bicho. E aí meu coração dói quando eu vejo essas igrejas assim, sem músicos, assim. Aí a gente faz as turmas de violão, de canto. Eu tenho uma amiga que é professora de canto, bateria. A gente leva uma galera e faz um projeto social e faz essa questão de aulas em grupos, e acaba que a gente está multiplicando o reino também, que é a parada que a gente acredita, que eu acho que é o mais importante, bicho. Independente da profissão, assim, o que eu acredito é essa parte. Então eu acredito que eu também tem que ter a minha parcela da música, ela tem que ajudar nesse sentido também, né? Assim, o que eu aprendi, eu tenho que ajudar as pessoas, né? E isso é muito louco, bicho, porque quando eu tava na marcenaria, eu tinha um salário X. Era bom, eu tava para me sustentar. E aí, no início da música, eu pensei várias vezes em desistir, bicho. E a minha mulher falou assim: não, você não vai desistir, você estudou para isso, você é só um começo. E hoje, quando eu vejo que a maçonaria era isso e a música virou isso, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Falei, caraca, mano, é possível, sacou? É possível. Até porque hoje a gente tem internet, que, graças a Deus, bicho, a internet, ele é ótimo nesse sentido. Então, tipo assim, viver da música é difícil, mas é muito prazeroso, bicho. É muito prazeroso. Eu acho que mesmo tendo aquela vontade de desistir, né, Pablo? Porque eu acho que já bateu em você, com certeza. Eu acho que o músico que nunca teve a vontade de desistir, ele não é músico. Entrou dentro como deve entrar, né? Porque se eu nunca entrou errado.
Eu nunca tive essa vontade porque eu nunca comecei também. Tem esse ponto. Mas é muito louco, velho, porque, tipo assim, começa a rolar umas crises, e rola crise até de identidade, que chega a certo tempo que você não sabe mais para onde você vai fazer, que tipo de som que você quer fazer, se você está fazendo algo certo, e principalmente quando a gente começa a aprender coisas novas, que aquele negócio não é teu, aí você começa a achar que você não está tocando legal. É mó louco, velho. A música, ela mexe muito com o sentimento, assim. Com o sentimento pessoal mesmo. Com a parada de você sentir mesmo, de você, às vezes, até entrar em depressão por conta da música, sacou? Claro. É uma parada muito louca. A gente que é músico, a gente tem o sentimento mais aflorado, assim. Tudo a gente é mais intenso. A gente sente mais tristeza, mas a gente sente mais alegria. Eu acho que por conta da música também, que mexe muito com isso. Sim, cara, é muito louco, né? Porque, como eu disse, um negócio tão amplo, né? Que às vezes tu começa a te achar assim, com síndrome de impostor, tipo assim, cara, eu nunca vou conseguir acessar tudo que tem. Aí tu olha pro lado na internet, né, vamos dizer assim, aí tu vê o fulano de tal fazendo assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso aí nunca, velho, sabe? E tu começa assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí o cara esquece um pouco da coisa e, tipo, tem que parar, respirar, não, só um pouquinho. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua identidade, eu sou eu, ele é ele, as pessoas às vezes conectam mais comigo, mais com ele, tá tudo bem, não é assim que funciona, então vamos reorganizar a cabeça e recomeçar tudo de novo, porque às vezes dá uma tela azul no cara, tá ligado? Falando da escola, assim, a escola é algo que eu não abro mão, cara, porque depois que a gente começa a conhecer as crianças, e você vê a evolução das crianças, bicho. Eu tenho uma criança autista, eu tenho uma aluna autista, eu tenho uma aluna, bicho, que ela não tem o braço, ela não tem essa parte do braço, da mão aqui, sacou? É só até aqui. Aí ela chegou em mim e falou assim, na época do projeto, falou assim, professor, ela foi lá para ver as aulas, professor, tem como eu aprender a tocar? E aquele negócio ficou batendo na minha cabeça, velho, como é que ela vai tocar se ela não tem as mãos, velho? Uhum. Aí eu procurei na internet, eu vi uma menina que tocava, que ela fez uma peça aqui e colocou tipo uma paletinha. Colocou uma paletinha na ponta. E aí eu mostrei pra ela. O pai dela fez, mano. Mano, essa menina tá tocando hoje de violão, cara. Cara, quando eu vejo esses resultados, isso não há dinheiro no mundo que paga isso, velho. A menina tá realizando um sonho de tocar violão só com essa parte do braço, sacou? Incrível. Por exemplo, quando eu vou lá na igreja, tem um menino que ele é autista, ele tem dificuldade assim para se relacionar, e acaba lá o louvor lá, ele chega em mim e fala assim, pô, Anderson, o louvor hoje foi muito bom, essa música tocou em mim. Aí você vê os resultados desse jeito, bicho, você acaba até esquecendo que é uma profissão e acaba vendo como um ministério mesmo. No meu ponto, eu vejo mais como um ministério. Mesmo eu estando tocando sertanejo, eu estando tocando na igreja, estando tocando em qualquer lugar, eu enxergo isso mais como ministério, porque eu vejo que a música ela tem um poder de impacto nas pessoas de alguma forma, né? Não é todo mundo que vai ser professor de música, mas só que a música ela é uma parada que tipo assim, a pessoa tá triste, ela pega um violão, ela toca, ela já começa a se libertar, sacou? De ansiedade. Principalmente nessa pandemia, bicho, que tem gente depressiva, com ansiedade, com síndromes de alguma coisa, e a música ela ajuda nessa parte de libertar. Não é fácil tocar, mas quando você entra na música, você começa a ver que é bom, que é algo que vai ser uma terapia, né? Como se fosse a gente como professor, a gente às vezes as pessoas acham que a gente é psicólogo. Cara, tem aluno que chega na sala, não quer nem fazer aula, só quer conversar, sacou? E aí você às vezes você tem uma palavra boa para dar pro cara, e aí, às vezes essa é a melhor aula da vida do cara. Já tive aulas que eu já cheguei no Carlos, eu falei assim, mano, tá acontecendo isso e isso sobre música mesmo. E ele nem pegar no instrumento, a gente conversar a aula todinha. E acabar e eu falar assim, caraca, foi a melhor aula da minha vida. Eu não peguei no instrumento, mas foi a melhor aula da minha vida. Então, eu não abro mão, assim, dessa parte de ensinar, porque a gente faz diferença na vida das pessoas. A gente tá ajudando as pessoas e, futuramente, essas pessoas, elas são espelho da gente. Elas vão lembrar da gente, pô, aquele meu professor foi um cara que fez diferença na minha vida. E isso é uma parte boa, assim, da aula, assim. É a parte que eu não abro mão de dar aula por conta disso, de ensinar crianças, principalmente, assim, eu gosto.
Massa demais, bicho. Cara, teve a gente, eu e o Léo, há pouco tempo a gente começou a frequentar a igreja. E teve um culto esses tempos atrás que o pastor, ele falou sobre, tipo, quais são as habilidades que Deus nos deu, né? E o quanto a gente influenciava as outras pessoas com essa habilidade. Porque ele disse que, tipo, levar a igreja adiante não é necessariamente levar a palavra de Deus, mas sim também impulsionar outras pessoas com a habilidade que Deus nos deu, sabe? Então, tipo, vai muito em conjunto com isso que tu tá falando aí. Querendo ou não, é ministério, né? É ministério, é tu influenciar as pessoas, aquela criança que tá tocando te admirando. E se tu tem uma vida ali na igreja, essa criança vai querer ir também, né? Tem tudo a ver com admiração, assim. Eu, querendo ou não, tu falou do Thales Roberto, o Pablo sabe, eu curto muito as músicas do Thales Roberto. Foi uma dos primeiros contatos que eu tive com igreja. Tipo, hoje já frequento a igreja, entendeu? O quanto essa música dele me influenciou. Uhum. Aí, querendo ou não, é ministério. Sempre é. O tempo todo é ministério, né? Tu tinha falado antes daquela questão de receber para tocar na igreja e tal, que antes tinha esse preconceito, essa barreira, né? Tipo, eu vou passar uma visão e depois a gente segue o baile nesse sentido. Eu percebo também muito nesse sentido que as pessoas não... Parece que, cara, não... A gente doa, mas a gente também precisa receber, né? É aquela coisa, como é que tu ia poder... Para tu poder estar lá ensinando uma criança, tu precisa te sustentar, tu precisa ter dinheiro. Mas para ter dinheiro, tu precisa trabalhar. E se tu trabalhar em outra coisa, tu não vai ter tempo. Então é melhor tu deixar de ensinar uma criança ou melhor tu receber para ensinar? Cara, isso é uma parada que ainda rola, sacou? Principalmente em cidades pequenas, ainda rola. Em cidades assim pequenas que eu falo no sentido de classe média baixa, que é uma galera assim, querendo ou não, uma galera mais engessada, não, nada contra, assim, mas é uma galera mais engessada nesse pensamento, e às vezes não vê, né? É porque, tipo assim, às vezes a pessoa vê um vídeo nosso de 30 segundos, né, Pablo? E vê assim, caraca, velho, 30 segundos, o vídeo mal curte, mas ninguém sabe o que tem por trás, tempo né? que a gente passou para fazer aquele vídeo. Né? Estudando a frase. Quanto que a gente ralou pra gente tirar um solo de uma parada, sacou? Então, tipo, a galera que não é música, ela não tem noção, ela acha que é tudo muito fácil, sacou? Ela acha que música é uma parada muito fácil, você tem que estar disponível sempre. E aí nas igrejas rolava assim. Mas isso mudou, bicho, também depois que eu me posicionei, né? Que eu me posicionei, tipo assim, eu falava assim, ó, galera, é minha profissão, eu preciso disso, desculpa, eu não vou poder ir por conta disso e disso, porque eu mostrava a realidade. Porque assim, ó, se eu for para aí, eu vou ter que deixar de fazer algum serviço para manter a minha família. Porque, querendo ou não, a minha prioridade é minha casa, bicho, é minha esposa, é minha família. Independente de tudo, é minha família. Então, se eu sair de casa, por exemplo, num sábado, para tocar e não receber, não faz sentido. É claro que depende, porque é muito importante também, eu acho que é uma parte que eu sinto falta, é de eu juntar com os amigos e bora tocar. Tocar por amor, assim, fazer som. Isso que é a parada do laboratório, né? Você vai juntar com a galera, vai fazer laboratório, você vai desenvolver outras coisas. Isso é importantíssimo. Mas quando se trata de trabalho, velho, eu acho que quando o cara sai de casa e ele não tem um retorno nesse sentido, ele tá vacilando com ele mesmo. Se a gente não a gente não pode começar a colocar preço no trabalho dos outros. O nosso trabalho ele não tem preço, ele tem valor, são coisas diferentes. E quando a gente valoriza o nosso trabalho, as coisas vão acontecendo. E o mais legal, hoje em dia, só me chamam para coisas que realmente vai ter um valor, né? E isso foi por conta de posicionamento. Mas ainda tem aquela galera que não precisa viver da música, que toca de graça, que está em todos os eventos, né? Ainda tem aquela galera que realmente quer aprender, né? vai ter evento lá, vamos tocar, qual que é o cachê? A gente até zoa que é o cachorro-quente vitalício. Cachorro-quente vitalício. 3 dogão, tá top, sacou? Gasolina,
Se der, é tipo isso. Então, existe essa galera ainda, que ainda é importante também ter, porque isso é um processo na vida deles, porque eu já fiz isso, sacou? Eu já tive que fazer isso. Para eles também é bom, porque eles vão começar a criar casca. Mas hoje para eu, não é legal fazer isso, porque virou um negócio muito sério. E foi do nada, tipo assim, eu saí de uma zona de conforto, larguei tudo, bicho. E fui viver de outra parada. Então, tipo, foi muito louco. Eu acho que essa questão... A igreja melhorou muito, cara. As igrejas melhoraram muito nessa questão de investir, né? Mas quando eu comecei, bicho, era um negócio, assim, terrível. E tinha pessoas, assim, do teu convívio, assim, próximo, que participavam, que, tipo, te julgaram por isso e meio que ficaram de cara contigo, alguma coisa assim? Muito. Primeiro, porque... Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já tinha o cabelo grande. Meu cabelo sempre foi grande. Aí eu cortei o cabelo e tal, fiquei um tempão. Aí comecei a deixar o cabelo crescer. Quando eu comecei a viver da música, comecei a deixar o cabelo crescer. Aí o pessoal já começava a me chamar de Azato do Sertão. Ó, aí hoje em dia é Aquaman, né? Aquaman da Shopee. Tipo, dos amigos, sacanagem, né? Aquaman e o Azato do Sertão. Tipo, rola umas paradas assim. Aí já começa assim, o moleque agora quer ser estrela, o moleque não sei o quê. Rolou muito disso. Mas assim, o mais incrível é que essas coisas rolou com pessoas que não me conheciam, que estavam por volta. Mas as pessoas que me conhecem de verdade sabem do meu coração, pô. Sabe que eu sou o cara que gosta de ajudar as pessoas. Sabe que eu sou o cara que faz piada com qualquer coisa. Pra mim, piada não tem limite. É até muito louco. Eu não sei se você tem isso, Pablo, mas existe um certo momento na noite que eu preciso desligar da música, porque a música ela não desliga de mim. Eu não consigo me desligar. E aí eu vejo piada. Eu assisto stand-up para desligar aquelas informações e conseguir dormir de boa. Porque se eu não fizer isso, ela fica girando. Sabe, as coisas que eu tô aprendendo. Eu assisto filme e série, ou então eu vejo as pegadinhas, aquelas mais idiotas possível, aquelas que dá susto nas pessoas. O homem moita, que o cara fica escondido com uma moita e passa as pessoas. Esse é muito bom. Cara, a Camila fica puta comigo, assim, eu olho o mesmo vídeo várias vezes e eu dou risada todas as vezes, assim, o que tu acha graça nisso? Assim, o cara, não sei, é porque eu tive, desde criança, eu sou aquela criança que dava susto nos outros, sabe? Meu pai ficava puto comigo, que eu dava susto em todo mundo, de se esconder, e às vezes as crianças saiu chorando, sabe? E ficava eu com uma cara de taxa, assim, tipo, se eu só tava brincando, assim, para de dar susto às pessoas, meu pai dizia. E eu tenho isso comigo, até eu acho muito engraçado as pessoas se assustarem, não sei porquê. E eu paro para olhar esses vídeos idiotas, assim, tô sempre catando vídeo de susto na internet. É muito bom, cara. É muito bom. E me desliga, e faz a música sair um pouco da minha cabeça, sabe? Que negócio de tá sempre tocando alguma coisa no meio do processo todo, assim. Com certeza me ajuda. A gente, esse processo da música na cabeça da gente, a gente não tem um botão de desliga, assim, total. A gente não consegue desligar. Pô, vou esquecer aqui, ó. O tempo todo a gente tá girando alguma coisa que a gente tá ouvindo. E aí é isso. Tipo, eu escuto piada, bicho. Tipo, eu tenho que ver piada. E aí, não é à toa que o dia todo eu tô contando piada na escola. Tem aluno que chega lá na escola. Lá na escola é o lugar onde eu tenho mais minha carga horária, né? A minha carga horária é mais pesada na escola. E lá na escola é muito louco, porque tem aluno que, horário de 4h30, chega lá 4 horas da tarde pra ouvir que a gente vai fazer alguma coisa. Tipo, rola alguma piada, alguma pegadinha, alguma coisa assim. Sim. Os moleques já gostam do ambiente justamente por conta disso. Porque não é uma parada engessada. A música ela já é uma coisa difícil, velho. Se for muito engessada, é triste, cara. O cara vai desistir, tem mais o que fazer. Até porque não é um curso que você fala assim, ó, em 2 anos você vai ser um músico profissional. Nunca, bicho. A gente tá quanto tempo tocando, cara? Não é assim, velho. É uma busca eterna. E olha lá, se conseguir, né? É tipo uma parada louca. Com certeza, não, é importante mesmo essa visão, é bem importante do cara saber que a música, apesar de ser algo 90% voltado para o entretenimento, muitas vezes é um sonho, só um hobby do cara ali, ainda assim é um lance pesado, porque o aprendizado não é fácil, o cara tem que se dedicar como qualquer outra coisa na vida para aprender, entendeu? E às vezes é maçante, com certeza, sabe? Às vezes se o cara não tiver a manha de como passar o conhecimento, os caras assim, vim aqui pra me divertir, o cara tá me enchendo de regrinha, sabe, de matemática, aqui na parada, sabe? Então, se tu não tiver essa noção,
se pôr no lugar de quem tá aprendendo ali, sacar, o bagulho já tá pesado aqui, vamos dar uma quebrada nesse gelo aqui. É bem, bem importante, eu acredito de verdade. Ainda mais em grupo, né? Em grupo a coisa funciona, aquela sinergia rolando ali é bem, bem importante essa visão. Concordo plenamente com a abordagem. A música ela não pode machucar, no início ela não pode machucar porque gera traumas, bicho. Ela vai gerar um trauma assim cabuloso, porque eu já tive professor ruim de eu chegar na sala e me tremer todinho, cara. E o pior, que na época era escola pública, né? Tipo, uma parada que eu não poderia tipo, sair, por exemplo, porque era meu sonho, mas eu já sabia o que eu queria. Isso que foi o diferencial, porque o cara era bom, mas o cara era carrasco, sacou? Então, tipo assim, isso foi dolorido. Conta uma história engraçada desse cara aí. Meus alunos, bicho. Conta alguma coisa engraçada que tu passou por esse tipo de situação com o professor Carrasco. Mano, já... Por exemplo, já rolou uma situação, né, comigo, numa prova. Depois da prova, terminei a prova lá na escola. E aí um dos professores da banca falava bem assim pra mim, assim, você tá tocando muito bem, só que você tá parecendo americano falando português. Putz! Tá ligado? Tocando jazz, né? Você tá parecendo americano falando português. Putz! As escalas tá certas, mas a linguagem não é essa. Mano, aqui dali, pô, até doido, eu já tava me tremendo já, porque lá, bicho, era tipo assim, mas mesmo assim, é muito massa isso, porque quando a gente já sabe o que quer, você escuta essas coisas, você fica tranquilo, você fica de boa, você escuta assim, não, você tá tranquilo, porque depois você fica puto na hora, mas depois você vê que realmente precisa de ajuste. Mas já pensou falar isso com um aluno meu, bicho? Assim, cara, teu improviso tá bom, mas você tá parecendo americano falando jazz. Aí o cara fala assim, tudo bem, na outra semana ele nem volta mais. Cara, tu sabe o que é mais louco é que depois que o cara começa a aprender o lance da comunicação, tu entende que a frase não é tão problemática, mas sim a ordem que a pessoa falou. Tipo, cara, o teu improviso, a linguagem ainda tá parecendo um americano falando português. Mas tu toca muito bem. O improviso tá bom. Só de inverter a frase, tu falou a mesma coisa, mas o cara, tô melhorando. No outro, não, eu tô piorando, tô um bosta, entendeu? Eu sempre presto atenção nisso aí, sabia? E a maioria das pessoas não se liga disso aí. A maioria das pessoas fala o contrário, tá ligado? Fala primeiro o bom e depois detona, sabe? Sendo que tu tinha que finalizar, começa dizendo que o que não tá legal, mas tá muito bom o teu improviso. Tipo assim, segue. Sabe? A última mensagem que tem que ficar, sabe? Tá melhorando legal. Mas tu evoluiu muito. Sabe? Tipo, tá indo, sabe? Mas não, o cara que... teu improviso tá muito bom. Mas tu parece um índio. Sabe que eu entendo um pouco dessa forma das pessoas falar, porque as pessoas têm a falsa impressão de que tu vai começar vai chocar começando com algo ruim, sabe? Enquanto, na verdade... O choque maior é como tu finaliza, não como tu começa, né? Sabe? Tem que bater e depois abraçar, né? Exatamente. As pessoas têm medo de bater primeiro, sabe? Aquele susto, assim, enquanto na verdade tu tem que bater, mas depois tu dá aquela maciada, tá ligado? É muito louco, bicho. E aí, assim, outra coisa também que eu acho que tem sido uma dificuldade pra gente que é professor, principalmente de início, a galera que está iniciando, é porque é uma geração que não escuta música. Eu não sei se você já percebeu isso, mas é uma geração que não escuta música. A referência que eles têm de música, cara, é de um celular. O cara nunca escutou num fone de ouvido, sacou? É verdade. O cara não usa um fone de ouvido. Caraca, o timbre tá bom, mas o cara tá ouvindo pelo áudio do celular, mano. Que referência é essa, cara? Aí, por exemplo, os caras não sabem timbrar a pedaleira, que é uma parada que eu gosto muito. Que eu toco em linha mais ou menos aí há 7 anos, cara. Eu não uso amplificador porque nas igrejas não podem, então eu tive que me adaptar. Mas não é por conta disso que eu parei, sacou? Então eu fui estudar isso. E à toa que o Ricardo Marins foi um dos caras que eu tive como referência, porque ele foi um cara que começou essa parada assim. Não é que começou, mas que eu vi muito ele fazendo isso. Sim, né? sim. E aí, tipo assim, a galera não sabe timbrar a parada porque escuta aqui, velho. Mano, se você pegar um monitorzinho, um som, um fone de ouvido e começar a timbrar, tentar fazer coisa mais parecida, vai chegar.
Vai chegar, não vai ficar igual, mas vai chegar parecido. Então você vai começar a mudar nesse sentido. Por exemplo, hoje eu tenho uma Boss GT100 e tenho uma Zoom G1 For. Mano, o time que eu tiro para a Zoom G1 For, que parece um minigame, é igual o time que eu tiro com a Boss GT100. É igual. Isso se não for mais legal, hein? Isso, exatamente. Se não for mais legal, tem ainda muito disso. Então não é a pedaleira, mano. É quem tá mexendo, sacou? E isso é muito cabuloso, porque os caras que, às vezes, quando estudam guitarra, eles estudam guitarra de forma isolada. Eles não pensam numa banda, eles não pensam numa mix, eles não pensam tipo assim, em prática de conjunto, que é algo que é mais importante. O cara quer que a guitarra dele na cara o tempo todo, sendo que essa hora a guitarra não pode estar na cara. Então, umas coisas. E isso a gente aprende no play. A gente não aprende em aula, velho. A gente não aprende aula. Não tem, Total. Né? Tipo assim, não tem como eu falar pro cara que ele vai ter que cortar, sei lá, cortar em 200 Hz o grave e cortar em 7.000 o agudo, por exemplo, e que isso vai funcionar. Talvez pro cara não vai funcionar. Então o cara vai aprender no play mesmo. O cara vai aprender no play, onde se colocar. Por isso que eu não abro mão de tocar. Eu acho que a parte mais legal também disso tudo é você tocar e você aprender, porque você vai chegar em um lugar que o sistema de som é ruim, e se você não souber se virar nos 30 lá, o som não vai ficar bom. Por isso que eu aprendi a timbrar a pedaleira, justamente por conta disso, porque é um equipamento custo-benefício, né? Atualmente é um equipamento custo-benefício, e aí se meu som não tiver 100%, mas pelo menos todas as apresentações vai estar 80%, por exemplo. Todas as vezes vai estar 80%, então vai estar ok. O som vai estar ok. O trabalho que tu vai ter de refinar vai ser muito menor do que tu começar do zero com um amplificador, microfonando e tudo mais. Aí o cara pode dizer assim, mas tu não vai ter no palco o grave do amplificador aquela sensação. Cara, de novo, né? Quem tá na gig, quem tá trabalhando na correria, sabe como é que não tem uma estrutura, sabe? Tu é um artista que tem uma baita estrutura, assim, ou tá fazendo só por hobby, sabe? Quem tá na gig mesmo sabe que não dá tempo de fazer as coisas. Tu tem que chegar e trazer resultado o quanto antes, entendeu? Então, o digital, eu sempre falo, ele é bom por isso, porque tu vai chegar lá, às vezes não vai estar igual, como tu trouxe, o PA lá é um PA meia boca, muito diferente, a frequência lá não é tão flat, beleza? Vamos refinar só ali, ó, essa faixa de frequência aqui, em 2 palitos tu faz. Não vai ser uma coisa que tu vai chegar assim, meu Deus, tá completamente diferente, tu tem que começar do zero o bagulho, aí tu não consegue fazer, fica uma merda, ou tu perde muito tempo, o cara que te contratou fica puto contigo, sabe? Então, nesse sentido, assim, o digital é inegável, né, cara? Casualmente eu assisti essa semana o podcast lá do Marins, lá do Matheus Starling. Assisti também. Ele fala muito sobre essa parte de timbre, né? Por isso que eu assisti, porque eu acho que o único que eu assisti inteiro foi o do Ricardo, porque era de timbres. Eu gosto muito dessa abordagem dele de timbres. Ele fala que desde sempre ele usa as simulações da Boss, ele é artista Boss, e usa em linha com a Preta Gil lá. Ele usa a pedaleira mais simples da Boss, que é a GT1, com 3 pedais junto, e vai pro Brasil todo tocando, sabe? E apesar de eu saber que ele faz isso muito, porque ele endorse, né? Óbvio, né? Ele tem que mostrar o resultado do que ele trabalha junto à empresa, né? Eu sei que funciona, porque senão ele não estaria fazendo, entendeu? O cara tocando o Brasil todo com um negócio desse se fosse ruim, sabe? E cara, eu tiro o chapéu, porque, nossa, o cara é um dos caras mais musicais que tem dentro do classic rock no Brasil, assim, é o Ricardo Marins, na minha opinião, e eu acho ele incrível, assim. Eu toco uma nota, eu sei que é ele tocando, sabe? O lance do vibrato, a articulação dele, assim, perfeita. Tipo assim, você escuta, você sabe que é ele, cara. Exatamente. A articulação dele é perfeita nesse sentido, assim, pro meu gosto. E, cara, um cara desse nível, tocar com um equipamento tão simples, sabe? É uma coisa que me dá um calorzinho no coração, como fala, sabe? Porque eu penso que eu tô no caminho certo, que eu acredito que dá pra fazer muito com pouco, sabe? Sim. E é uma motivação pra muita gente começar a fazer as coisas, porque olha quanta gente deixaria de tocar ou deixaria de conseguir se alguém dissesse assim, não, pra tu tirar um timbre bom, só com um stack completo, 2 caixas de 412, um cabeçote 4 de 100 watts, microfonado. Só assim, senão tu não consegue tirar um som bom. Quando a gente ia desmotivar, ia parar de tocar, ou, entendeu? Não ia fazer as coisas por causa disso. E com equipamento custo-benefício, quanto a gente segue fazendo, quanto a gente se pira em fazer aula, sabe? Segue querendo aprender, porque tem um lance legal, um recurso bacana para timbrar e para ter um som cada vez mais legal, aprendendo a tocar melhor,
sabe? Uma ferramenta boa, teu som melhora, né? Porque o cara sabe, né? Que não adianta nada a ferramenta se tu não souber tirar som, né? Então, o cara vai aprendendo, vai tirando cada vez mais som, vai vendo que aquele equipamento é cada vez mais legal do que ele achava. Então, é uma coisa que só vai crescendo, assim. E eu acho muito bacana quando o cara tira som massa com pouco, assim, equipamento. Realmente eu acho muito legal. É isso mesmo. Pedaleira é uma parada que facilitou muito, velho. E eu sempre usei, até por questões financeiras mesmo, cara. Tipo, é muito caro. Eu vi, velho, é muito caro. E aí a gente não tem só essas prioridades, bicho. Então, talvez o custo-benefício, ele não vai deixar você parar. Pronto, Exato. você vai continuar, né? Isso. É claro que todo mundo tem um sonho de ter outras coisas, mas é legal também ter um custo-benefício até para resolver rápido, velho. Resolver Exato. rápido. Tem um pedalzinho da Flama também, bicho, depois você testa. Um de preamp, cara. Simulador de amp. Cara, que pedal Um roxinho? incrível, bicho. É um roxinho. Sim, eu já vi esse pedal, cara. Nunca toquei, Cara, mas me velho, eu tenho pareceu ele aqui, bicho. muito legal. Muito legal. Muito bom, velho. Me chamou muito atenção bom, a simulação de Vox dele, eu achei muito legal. Nunca tinha visto Muito. uma de tão interessante no pedal. Fiquei bem Pois é. tentado com esse pedal, na real. E é um equipamento barato da China, velho, que funciona, pô. Sim, cada vez mais, né? Fala sobre a tua guitarra aí, que é pra gente finalizar. Fala sobre a tua guitarra aí. Essa Tajima azulzinha. Mano, então, eu tenho uma Tajima Strato, né? Uma Tajima Strato, só que ela é uma T635, só que ela tem uns captadores custom pickups, e isso é o grande diferencial dela. Pô, total. Porque esse captador é muito foda. Ela tem aqui 2,69, né? Baseado no 69 da Fender. Uhum. E esse da Ponte aqui é baseado no SL5 da Seymour Duncan, que tem mais ganho, assim. Sim. E aí, fora isso, velho, eles mandaram com o escudo completo, né? Eles fizeram um esquema aqui para ter o som mais ou menos de tele, né? Aqui na segunda posição, pega esses dois captadores. E na ponte pega os 3 captadores. Fora que tem aquele treble bleed, né? Para não capacitor a hora também. Ultimamente tem sido a guitarra que eu mais gosto de tocar. E é incrível isso, cara. Quando os outros sabem que eu tenho uma Gibson aqui em casa que eu não uso. Eu tenho uma Gibson, mano. Eu tenho uma Gibson aqui em casa que foi a guitarra dos meus sonhos. A minha Gibson era a minha guitarra dos meus sonhos. Meu sonho era ter uma Gibson. Cara, ela tá parada aqui já tem mais ou menos 1 ano, bicho. Que é muito, muito cabuloso. Que depois que eu peguei essa guitarra, eu falei, bicho, é esse som que eu quero. Esse som que eu gosto. Você sacou? Tipo, é o som, o conforto. É claro que, se futuramente eu trocar de guitarra, eu fico com os captadores. Eu acho o grande lance é os captadores aqui, que é muito bom, cara. Os captadores das Custom é muito bom. Aí eu tenho uma Gibson também, uma Gibson Tribute, que eu peguei ela há muito tempo. Eu acho que foi em 2011 que eu peguei ela. Foi 2011, ela é de 2011, peguei essa guitarra, que era meu sonho de consumo, que é uma guitarra também que é muito legal, bem ignorante, assim, tipo, bota o drive com ela, vem na cara mesmo. É aquela com P90? Oi? É com P90 aquela? Despou com P90? Não, é a com P90 eu acho que é a 50, essa é a minha 60. É os 498R e 490, se eu não me engano, 496 e 490. Eu já tive essa 50, eu já tive, é muito legal. Aí, se tiver essa guitarra, essa que você tá falando com o P90 é a mesma que o Gucci tem, que é um puta guitarrista também, né? Gucci é foda. Bicho é monstro. Aí tem essa, tem um violão Rosine aqui, que é um RX220 Premium, cara, esse violão foi um achado na minha vida, um violão incrível, bicho. Muito bom, muito fácil de tocar, o violão da Rosine. Tem um de nylon também, da Strindberg, que é mais simples. Mas é isso, essas minhas guitarras. E minha pedaleira tem sido a GT100, né? Que é a pedaleira que eu uso bastante. E a G1 que é outra que eu uso ela com um Waze da Santoni, que é um pedal de drive. E aquele preamp da Flama que eu tô te falando. Aí eu uso ela às vezes eu uso ela sozinha. Às vezes eu uso ela, mas esses 2 pedais até para ter mais opções de pisar ao vivo, né? Que eu não gosto muito dessa ideia de pedaleira de sobe e desce, Up down, né? Up down limita bastante, né? Eu não gosto muito dessa ideia. Eu gosto mais dela ser como se fosse um setup mesmo. Pisou no drive, pisou no delay. Eu gosto desse sistema. É, mais legal. Eu acho mais fácil de usar. Nesse sentido, a GT1 é mais interessante do que a G1, mas também é mais cara, né? Então, acaba que tem um porquê, né? Aí a GT100 eu gosto dela porque é um tanque de guerra, bicho. Já caiu água em cima dela e... Isso aí justamente uma das coisas que o Marins falou, né? Que já caiu o amplificador em cima de pedal boss dele ao vivo. Não quero não, velho.
Seguiu tocando. Eles fazem com ferro de titânio. Foda. Massa demais. Pois é. E é isso, bicho. Eu Show não de foco bola. muito nessa questão de equipamento, não. Assim, eu até quero. Tenho sonhos ainda de ter outras coisas melhores. Mas Sim. o meu foco principal mesmo é a parada do estudo, velho. Porque no final das contas você vê o cara tirando som com coisas assim que é simples, velho. Você vê o cara tirando som com pouco recurso, é inacreditável. Tem cara tirando som incrível com coisas simples, Eu acho assim. incrível. Desculpem a porta com a toalha lá que meu filho acabou. Se a gente vier aqui, filho. For beber? Agora Ô, meu, quando quando abriu a porta, eu pensei, agora esse podcast vai bombar. Porque um dos vídeos do Pablo que mais bombou foi o com a porta aberta com a toalha. É o que mais bombou. Eu mostrando um acorde lá, e a toalha tá aparecendo na porta, e o vídeo tem, sei lá, somando no YouTube e Instagram, eu acho que tem 400 mil views, tá ligado? Que onda! Abriu pra quê esse monstrinho? Não quis ver. Não quis ver. Show de bola. Braga, queria te agradecer, bicho, pela participação, pelo teu tempo, por ter compartilhado com a gente tua história. Fiquei muito feliz de conhecer tua história. Achei muito legal a tua história, esse lance da marcenaria. É uma coisa bem peculiar. Provavelmente a gente vai usar isso no título. Né? Uma coisa diferente. E obrigado de novo, cara, pelo teu tempo por ter participado aí. Valeu mesmo. Eu que agradeço, cara. Assim, é uma honra mesmo, porque, tipo, hoje o que eu vivo é muito louco. Eu vejo, assim, algumas pessoas que eu admiro falando comigo, cara, tipo, falando de igual pra... Não é que é igual pra igual, mas sendo gente como gente, sacou? Isso é a parte mais massa, assim, que eu vi os vídeos do Pablo e falei, caraca, esse bicho toca demais, velho. E já peguei muita coisa também, já, sacou? Aí, tipo, é muito louco, eu acho muito massa essa parada da música, assim. E aí até, sei lá, como você viu, de inspiração para outras pessoas. Bicho, se tem vontade de viver da música, velho, acredite, não é difícil. Não é fácil, na verdade, não é fácil. Mas se você fazer a parada certinha, estudar, porque não tem como, velho. O cara que quer ser professor de música, ele tem que estudar o tempo todo. O cara que quer tocar em gig, ele tem que estudar o tempo todo. Então isso aqui tem que ser parte do teu corpo, assim. Se você quer realmente fazer um trabalho legal na música, a guitarra tem que ser parte do seu corpo, a música tem que ser sua vida, e dá certo, é possível, né? É possível mesmo, independente do lugar que você mora, porque aqui onde eu moro é um lugar que é uma cidade pequena. E graças a Deus as portas se abriu bastante, tanto no Goiás como em Brasília. Então vale a pena, assim, a pessoa que realmente acha que tem condição, vale a pena correr atrás, assim. É melhor do que no final, velho, da jornada, sacou? O cara tá velho e o cara fala assim, poxa, eu podia ter tentado viver da música, o cara não consegue, pô. Eu conheço várias pessoas que são incríveis e nunca ganhou nada com a música por falta de acreditar. Ixi, tá cheio mesmo, gente assim. Cara, antes de finalizar, eu queria te agradecer, tá? Tu falou agora, no início do podcast, tu falou que, tu viu os vídeos e disse, esse moleque toca muito, cara. Te agradeço muito por ter dito que eu sou moleque. Nossa, esse eu ganhei. Ganhei a semana, tá ligado? Eu acho que afinal é da mesma idade, pô. Tu tem quantos anos? Cara, tem 40, bicho. Eu tenho 30, então tá bom. Não, tá lindo. O Pablo tá bem conservado, essa é a real. Tô. Tá, moleque, parece que eu não sabia que você tinha 40, não, nem imaginava. Se tirar a barba, ele parece 20. Vixe. Cara, brigadão mesmo. E queria que tu dissesse pra galera qual é o teu @do Instagram, pra galera seguir o teu trabalho no YouTube, onde a galera te acha de forma geral na internet aí. De forma ativa mesmo, eu tenho no Instagram, onde eu tô postando sempre. Sempre eu posto alguma coisa ou outra, que é o @Anderson Braga, só que é Anderson com M no final. Anderson _ Braga, né? Que na verdade ali tem sido o meu foco. É claro que depois a gente começa a ver algumas técnicas, a gente vê que pode ser que o TikTok é legal, outras coisas é legal e vai levando pro Instagram, né? Mas o Instagram é onde eu posto mesmo, eu posto meu dia a dia, posto meus alunos, posto vídeo tocando, às vezes algumas dicas, tocando nas igrejas. Eu sou um cara que, de repente, eu tô tocando uma música da igreja, daqui a pouco eu tô tocando um Guns N' Roses. Véi, música é música e é isso, cara. Quando você começa a filtrar a ponto de ver que a música, você precisa conhecer tal coisa para trazer aquilo dali como informação para você, e isso vai acrescentar no seu som, aí você começa a ver caminho diferente, né?
Tipo assim, eu até classifico o meu gênero como o cara que toca pop, mas tem um pouquinho de rock, tem um pouquinho de jazz, tem um pouquinho de samba, meio bagunçado, mas tem. É o americano que tá aprendendo a falar português. Sim, sim. Essa busca eterna. Total. Massa demais, Christian. É isso. Top, mano. Obrigado a vocês aí. Foi massa demais. Valeu, galera. Contigo, Léo. E se tu tá nos ouvindo ainda, já deixa o teu like, te inscreve. Se tu tá pelo streaming, Spotify, Deezer, já favorita esse podcast como um podcast favorito. Sempre às quinta-feiras estamos postando por lá. Lembrando, somos patrocinados por Mestre do Feeling, comunidade do Feeling na guitarra também, fazem um dueto do Feeling. Palheta Chutes, MF Mode Custom Pedals, Kairos Pedalboards e camisetas La Roca. Tô esperando a minha, Nevertheless. É verdade, vambora. Anderson, brigadão, cara, é muito bom te ouvir, muito bala a tua história, inspiradora. Parabéns pelo teu trabalho aí, segue arrebentando tudo, porque isso daí é missão, com certeza é missão. Tudo que tu recebe em troca como é que eu vou te dizer, é justo, sabe? Tipo, é diferente quando a gente faz algo por obrigação e algo porque a gente ama. E dá pra notar que tu faz pelo que tu ama, assim, sabe? Cara, parabéns mesmo. Obrigado. Vambora, meu. Valeu, galerinha. Agora, vai lá seguir o Anderson, te inspira nos vídeos dele, pega a tua guita, senta a palhetada e bora emocionar.